Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Do Lado de Cá, feito aqui no centro de Porto Alegre, na Rua da Ladeira, aqui no nosso estúdio hall do Sindibancários. Tudo bem, Juremir? Olha, Nando, tudo bem. Esse mês de agosto, diferente, né? Fez um dia de frio, um só. Todos os outros, calor. Esse negócio só pode dar errado. Juremir, eu não tenho nada para reclamar, viu? Porque no frio eu tenho dificuldades, então vamos deixar assim, tá? Eu gosto de calor, mas eu penso no sistema como um todo. Não vai dar certo. Se em agosto faz calor, o que vai fazer em janeiro? Mas o calor é providencial porque hoje a nossa convidada é moradora do Rio de Janeiro, apesar de ser gaúcha. Isso é Né? verdade. Já deve estar mais sensível ao frio. A economista Juliana Furno é a nossa convidada. Tudo bem, Juliana? Tudo, e vocês? Olha, Juremir, tu não vai acreditar, mas eu acho que eu estava aqui no único dia de frio. Se foi domingo passado. Foi domingo passado. Eu passei muito frio e aí eu lembrei por que eu não quero voltar a morar aqui. Eu sou muito garota do calor. Tu saiu daqui quando, Juliana? Em janeiro de 2012. Primeira parada foi São Paulo? Isso, São Paulo, Campinas, depois São Paulo e agora Rio de Janeiro. Agora eu não sei mais do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é muito melhor do que São Paulo. Nossa, Rio de Janeiro é incrível. Tô muito apaixonada ainda, não consigo achar nenhum defeito, sabe? Sei que Mora em daqui que a bairro pouco, lá, Juliana? no Flamengo. No Flamengo. Nossa Senhora. É, muito legal. O Rio é lindo, é descontraído, o clima é maravilhoso. A cidade é bonita demais, cara. Mas É um só troço Colorado impressionante. mora no Flamengo atualmente, né? Gremista não ia querer morar no Flamengo. Não, os gremistas não. O Flamengo tá... Tem muita- Esse ano foram 3 jogos, 3 derrotas do Grêmio, 6 gols do Flamengo, nenhum do Grêmio. Eu fiquei com muita pena do Eu Grêmio. imagino. Deve ter ficado com uma pena fantástica. Juliana é economista e na última quinta-feira, aqui mesmo na sede do Sindibancários, lançou seu mais novo livro, Economia para a Transformação Social, um pequeno manual para mudar o mundo. Vamos falar sobre isso, Ju, mas antes fala um pouquinho para nós assim da tua formação de economista, onde é que tu fez, né? Como é que foi estudar-se aqui no Rio Grande do Sul, até ir para lá? Fala um pouquinho para nós dessa tua formação. Bom, eu morei aqui em Porto Alegre a vida inteira. Eu estudei no ensino médio no Julinho. Não sei se quem está nos ouvindo vai saber, mas é uma escola pública de muita referência aqui no estado. E lá eu comecei a militar no movimento estudantil. E eu sempre fui guiada por essa ideia de quero mudar o mundo. E aí, querendo mudar o mundo, eu fui fazer a minha primeira graduação, que foi em Ciências Sociais. Depois eu vi que Ciências Sociais não muda o mundo, inclusive, às vezes até é diletante demais. E são muitos debates epistemológicos e poucos debates práticos. E aí eu fui para a economia, já morando em São Paulo. Eu cursei o mestrado e doutorado em economia na Unicamp. E quando eu estava no início do doutorado, resolvi também fazer a graduação em economia, para também ter os 2 títulos. Mas é isso, é uma trajetória típica de economia política, assim, né? Aliando o que tem de mais fundamental das ciências sociais, compreendendo a economia como uma ciência social, mas também me aventurando nesse lado da técnica e dos números. Tu morava em São Paulo e ia para Campinas ou tu chegou a morar em Campinas para fazer Não, Unicamp? morei em Campinas. Morei em Campinas 6 anos. Campinas é uma potência, né? Mas não estudaste, não fizesse economia, então, aqui na URGS. Não, na URGS eu fiz ciências sociais. Porque eu ia te perguntar se tu preferias as aulas do Marcelo Portugal ou da Gláucia Campregner. Eu, mesmo não tendo estudado, eu diria que da Glaucia, porque ela é muito minha amiga, eu gosto muito dela, acho uma mulher sensacional. Ela está agora na Universidade Federal da Bahia. Então, ela está que nem eu, a gente está subindo esse Brasil, acho que na busca de sol e calor. Eu usei aqui os 2 nomes que são um oposto do outro. Né? O Marcelo é o liberal, sei lá se é neoliberal, mas enfim, é o liberal. E a Gláucia é o oposto. Eu adoro a Gláucia, acho a Gláucia. Eu também. O Marcelo é um cara muito competente, mas é outro espectro. Né? Mas acho muito interessante. Ô, Juliana, vamos começar falando então desse primeiro momento do governo Lula. O Haddad é o novo ministro da Economia, tem um arcabouço fiscal que tá aí sendo debatido. O que te parece dos rumos que estão sendo tomados? O governo tá fazendo o que deveria ser feito nesse momento? Qual é a tua impressão? Eu acho que você usou uma palavra boa assim, para a gente abrir o debate. Deveria. Eu diria deveria e conseguiria, ou que era possível. Eu acho que o bolsonarismo e o governo Temer, eles nos deixaram uma das heranças malditas foi
mudar o nosso horizonte político, né? Eu fico pensando assim, o início da minha trajetória militante, no primeiro governo Lula, a gente queria muito mais, né? Pensando assim, do ponto de vista fiscal, para falar do arcabouço. A nossa crítica era da existência do superávit primário, no primeiro momento ali no governo Palocci, né? Uma sociedade com muitas carências, o Estado fazendo economia naquele período em que tantos investimentos eram importantes de serem feitos, e era um período que não tinha, por exemplo, regra fiscal. Não existia. Essa coisa de que tem que existir regra fiscal, senão um país quebra, talvez a maior prova de que isso seja um discurso extremamente demagógico seja a prova empírica da sociedade brasileira. A gente nunca teve regra fiscal. O governo, todo ano, ele mandava uma peça orçamentária, uma meta de resultado primário, e dizia quanto ele ia gastar, quanto a estimativa de arrecadação. Às vezes mandava com déficit, às vezes mandava com superávit e estava tudo bem. E a crítica que a gente tinha desse modelo, ela foi radicalmente modificada com a crítica ao que veio de pior depois, né? Então, eu acho que a mudança, o rebaixamento do horizonte, é que agora a gente fica feliz com uma medida que derruba o teto, mas estreita o nosso horizonte na medida em que é mais difícil agora, o estranho, pensar em uma mudança mais radical. Né? Não é ter um teto melhorado. Teto de gastos, aquele que estava colocado. Esse está te referindo, né? Esse. Eu não chamo o arcabouço de teto, embora ele também tenha um teto, mas é um teto muito mais flexível. Mas eu acho que houve essa mudança. Tem um conceito que eu gosto que chama janela de Overton, que é meio assim, como se localizam os dois extremos, né? Extrema-direita, extrema-esquerda, e onde está o centro. Isso é móvel durante os anos, né? Inclusive, coisas que eram consideradas de extrema-direita no passado, hoje já não são mais. E essa janela vai se modificando. E agora ela foi se modificando de uma forma que o discurso da esquerda é o discurso de que não tem que ter aquele teto de gastos, né, que só reajustava as despesas a partir da inflação, porque não fazia sentido econômico, ele estava na Constituição, ele bloqueava a possibilidade do Estado atuar de forma anticíclica, ele sufocava os investimentos, porque a população crescia, o investimento tinha teto. Mas a gente também não conseguiu mais se localizar num campo em que a gente faz a crítica, inclusive, da existência de limite para as despesas, ou que esse limite tenha que ser dado a partir de 70% da receita. E eu não estou dizendo que o governo foi fraco e falhou, eu estou dizendo que o pensamento médio se deslocou de uma forma em que agora parece inconcebível. Dizer, não, vamos voltar ao que a gente tinha, que era nada. Não tem uma lei que regulamenta a priori quanto vai ser a variação do gasto. Se a população cresce, ele tem que crescer mais, com saúde tem que crescer mais, porque tem envelhecimento. Mas o pensamento médio hoje foi extremamente construído a partir dessa ideia de que o Estado gasta muito, de que o problema das crises são excessos de gasto, que o governo é perdulário e é irresponsável, portanto, tem que ter meta. Então, eu acho que assim tem um campo do dever e tem um campo do possível. Eu acho que a proposta do arcabouço fiscal ela é uma camisa de força, ainda que seja muito melhor que o teto, porque, em última instância, ela também limita o crescimento real das despesas a 2,5%. Se a gente for pensar no primeiro governo Lula, essa mesma despesa crescia a 5%. Nós temos um Estado para construir e o gasto público é fundamental. Mas eu entendo que, neste cenário de avanço de um pensamento conservador, de organização da extrema-direita e de captura da ideia fiscalista pela mídia, generalização disso num senso comum médio, essa foi o arranjo possível dentro de um período de tensão em que a economia foi alçada à categoria de principal embate, inclusive na frente ampla, né, que tinha afinidade no campo da crítica política, da condução política do Bolsonaro, mas que tinha muitas fissuras que se apresentaram, né, logo de cara no campo econômico. Eu falei da Gláucia, e durante um tempo, a Gláucia Campregner, uma excelente economista, ela defendia aqui, em vários programas de rádio, comigo mesmo, muitas vezes ela defendeu, até em debates com o próprio Marcelo Portugal, uma ideia que tem sido muito defendida no Brasil pelo André Lara Rezende. A ideia de que quem tem poder de emissão de moeda não tem restrição orçamentária. O que os liberais, mas aí então pode gastar quanto quiser, e como é que vai controlar a inflação? Esse tipo de ideia tem validade ou ela é naturalmente geradora de inflação? Não, essa ideia tem muita validade. Eu acho que os liberais, em geral, são burros.
porque eles entendem uma parte da teoria. A teoria monetária da moeda, a teoria moderna monetária da moeda, ela faz, em primeiro lugar, uma descrição do funcionamento das finanças públicas em economias que têm moedas fiduciárias, né, em economias que as moedas não são dadas por um lastro metálico, né, a economia capitalista moderna. E os liberais entendem que essa descrição do funcionamento da economia significa, então, um receituário automático de política econômica. Então, o fato de dizer que os estados nacionais que têm soberania monetária, ou seja, como é o Brasil, que não estão endividados em dólar e que usam em território brasileiro a moeda que o próprio Banco Central emite. Nestes estados, não existe limitação a priori de gastos. Não existe o Estado tem que gastar o mesmo tanto que ele arrecada, senão ele quebra. Porque ele tem um mecanismo, através do endividamento público, de aumentar o seu conjunto de gastos de forma soberana. Quer dizer, os agentes sempre querem comprar os títulos públicos do Estado, o orçamento estatal não funciona como funciona com uma dona de casa. Isso não quer dizer que o fato do Estado poder emitir moeda e poder aumentar os seus gastos indefinidamente não tenha consequências. Tem consequências. É essa parte que os liberais não conhecem da teoria. Tem consequências, por exemplo, isso depende do ciclo econômico, mas para os liberais é um pouco demais pedir que eles entendam de política, de história, de ciclo. Eles gostam de entender de manual. Então, eles gostam de entender correlações abstratas. Se aumenta a base monetária, aumenta a inflação. Essa é uma fórmula abstrata. Funciona para todas as economias? Em todos os momentos? Não. Se uma economia está, por exemplo, em pleno emprego, está todo mundo empregado, todas as máquinas estão funcionando e o governo resolve aumentar os gastos ou reajustar para cima os salários. Possivelmente vai ter inflação pelo aumento dos gastos públicos, porque ele vai fazer uma pressão sobre os serviços, por exemplo. Ele quer construir uma ponte e aí o setor privado, como já está muito demandado, ele vai então começar a cobrar mais caro para produzir a ponte. Ou, através do aumento de salário, as pessoas vão começar a demandar mais coisas e a capacidade de oferta foi dada num período anterior, então aquilo vai gerar aumento de preço. Acontece que essa é uma situação, em geral não é a situação brasileira. Em geral, a situação brasileira é de uma ociosidade na economia. A economia não está operando em pleno emprego, nem de força de trabalho, nem de fatores de produção, máquinas, equipamentos, matérias-primas. Então, neste momento, aumentar os gastos públicos, né, não vai ter um impacto inflacionário. Então, a teoria monetária da moeda diz assim: os estados nacionais que têm soberania monetária não têm restrição econômica e financeira de gasto. Não tem um cofre de onde ele vai pegando moeda e, quando acaba a moeda, acabou o dinheiro. E isso não significa, por outro lado, que o aumento ilimitado de gasto não tenha consequências. Mas, neste momento, as consequências inflacionárias não estão dadas porque tem capacidade ociosa. Então, acho que é uma teoria muito válida. Ela desmonta a ideia de que o Estado funciona de forma análoga a uma família, que o Estado teria que fazer economia, inclusive em período de crise. E ela sugere uma série também de indicadores de política econômica, que é mobilizar o Estado e a política fiscal para interesses da sociedade, né? A moeda não é neutra. A teoria liberal diz que a moeda é neutra, então qualquer aumento na base monetária gera só inflação. A gente diz, não, pode ser que gere inflação e pode ser que gere emprego, pode ser que gere crescimento econômico, porque a moeda não é neutra, ela tem um impacto na economia e isso precisa ser mensurado em cada período da história. Por isso que a análise da história com a política, junto com os cálculos econométricos, é fundamental para que a gente não faça correlações que elas não existem na realidade dada. Juliana, eu estava lendo esses dias, em geral, o brasileiro, para sair da pobreza e ir para a classe média, se calcula em torno de 4 gerações, né, para isso acontecer, o cara sair de uma classe para outra. Da classe média para a rica deve ser 200 gerações. Né, mas a pergunta que eu te coloco é a seguinte: conhecendo o Brasil, as elites brasileiras, o Congresso Nacional Brasileiro, a nossa política econômica vai ser sempre, né, calcula a inflação, aumenta aqui, aumenta ali, ou é possível uma política econômica que comece a pensar em redistribuição de renda nesse país? Né, porque me parece que esse talvez seja o maior problema brasileiro, né, o acúmulo de dinheiro para poucas pessoas num país tão grande.
É possível isso? Seria aceitável dentro do nosso contexto nacional uma política econômica que pensasse nisso? Está na hora de nós redistribuir um pouco o dinheiro. Eu acho que é possível, é necessário, eu diria até que é urgente. E retomando um pouco um elemento que eu disse, para não parecer muito contraditório, eu acho que as nossas análises elas têm que partir de uma análise cuidadosa e criteriosa daquilo que se chama de correlação de forças ou como está o estado da luta de classes, né, para usar um bom e velho termo econômico. Então, compreender, por exemplo, que a esquerda saiu vitoriosa nessas eleições, mas numa eleição muito polarizada, com uma diferença muito pequena de votos, em que teve uma vitória política, mas parece que teve uma vitória eleitoral, mas parece que a vitória política, em grande medida, ficou com a extrema-direita, que seguiu mobilizada, que seguiu pautando, em boa medida, a política brasileira. Isso sugere ou coloca várias restrições, né? Quer dizer, não é uma vitória como foi em 2002, que talvez tenha sido uma vitória mais representativa de uma crítica ao neoliberalismo e às desigualdades do que foi em 2022, que talvez o elemento democrático tenha pesado mais forte. Então, acho que tem vários elementos que determinam, em alguma medida, o campo das possibilidades, né? O que a gente achava que era algo muito pontual e reformista, como, por exemplo, uma política pública de salário mínimo, ou mesmo Bolsa Família, que até na sua origem foi criado pelos próprios liberais, aquilo que então era liberal para alguns, no Brasil, em função da nossa formação social e econômica, é algo de caráter quase revolucionário. Então, essas coisas, né, essas peças se movimentam de forma distinta, depende um pouco da conformação de cada sociedade. Mas eu acho que isso também não pode ser argumento para a gente viver sob um pragmatismo do possível. Então, eu identifico um pouco o que é possível dentro dessa correlação de forças e me contento com as ações que fazem a gente conseguir alguma coisinha nesse congresso ou nessa quadra da história. Eu acho que a gente tem que testar e esgarçar um pouco mais essa correlação de forças. Então, acho que pessoas na sociedade que fazem esse tipo de apontamento, não está na hora de uma mudança de caráter mais estrutural, elas contribuem, inclusive, para as mudanças de caráter mais pontual. Porque só tem mudança de caráter pontual se houve algum movimento mais estrutural, né, puxando a corda ainda mais para um lado. Isso possibilita, inclusive, que a sociedade debata aquele tema e que haja mais condição de, inclusive, mediação num patamar ainda no meio do caminho, assim. Então, acho que é muito importante. Se a gente não começar a colocar isso em discussão, essa nunca vai ser uma questão, né? E eu acho que nada melhor do que o período atual, em que vai se debater a segunda parte da reforma tributária, para apontar como a desigualdade e como a organização da desigualdade através do Estado, sobretudo da política tributária, é algo penoso para a sociedade brasileira e também para a economia brasileira. Então, quando há uma maior distribuição de renda, há também um aumento da capacidade de consumo, há também um aumento da própria produtividade do trabalho. Quando a tributação é mais progressiva e desonera mais os mais pobres, isso significa que sobra mais dinheiro no bolso dos mais pobres, que é usado para consumo. Isso estimula o mercado interno, estimula o setor privado. Então, eu acho que a questão tributária talvez tenha como prerrogativa recolocar o debate sobre desigualdade, sobre iniquidade, sobre o papel do Estado em atuar e regular as desigualdades sociais, que não são naturais e que o Estado tem um papel importante, seja através do gasto público direto, seja através da forma da arrecadação tributária. O Bolsa Família, por exemplo, ele cumpre um papel de redistribuir renda. Nos primeiros governos do PT, se criou a famosa classe C, que cresceu e que foi um produto dessa redistribuição. Agora, o que eu te pergunto é o seguinte, cada vez, por exemplo, que sobe a taxa Selic, isso não acaba fazendo com que, via dívida pública, aumento da dívida pública, haja uma redistribuição ao contrário, o que o pessoal aí, a Maria Lúcia, por exemplo, chama de Bolsa Rico? Com certeza. O Brasil ele tem uma característica particular que, dentre os países latino-americanos, o Brasil é o país que o gasto público mais distribui renda.
Então, se a gente pega a renda do Brasil, a renda crua, antes de aplicar os impostos e as transferências constitucionais, o Brasil tem uma concentração muito grande de renda. Mas, quando aplica a política fiscal, né, quando aplicam os gastos constitucionais, o Brasil é o país que mais distribui renda de todos os países latino-americanos, porque, em grande medida, as nossas transferências constitucionais estão ligadas à saúde, à educação, à seguridade social. Só que parte desse efeito, quase todo, é imediatamente anulado quando se aplica o outro desconto, que é o desconto tributário. Então, o Brasil perde a oportunidade de aproveitar esse potencial de distribuição de renda das políticas públicas, do Bolsa Família, mas também do salário mínimo, mas também de educação e saúde, que também ajudam a corrigir desigualdade, quando ele mantém uma estrutura tributária altamente regressiva. E há essas várias formas, né? Toda a política, toda a opção de política econômica, ela mexe no nível agregado de renda para alguma classe social. Então, não existe uma decisão que é técnica, baseada na técnica, que não está permeada por disputas políticas e opção entre vencedores e perdedores. Talvez assim, vacinação, campanha de vacinação, seja algo que a gente pode dizer que beneficia todo mundo. O resto sempre é uma opção política. Então, quando o governo, a título de combater a inflação, o governo não, porque agora estamos com o Banco Central autônomo, mas quando o Banco Central, ancorado na ideia, inclusive, de preservar a renda dos mais pobres, reduzindo a inflação, aumenta a taxa básica de juros, ele está produzindo uma ação sobre a sociedade e sobre a composição funcional da renda, que é a ação de concentrar renda através do que o Estado vai remunerar para aqueles que são detentores de títulos da dívida pública brasileira indexados à taxa Selic. E também vai optar por ter, em geral, menos recursos para investir em outros setores, né? Ainda que parte da dívida pública seja rolada e não paga todos os anos, ainda assim ela tem um custo para o orçamento do Estado bastante elevado. Então, todas são opções. E eu acho que, paralelamente às opções de política fiscal, tem que haver uma oxigenação sobre política monetária, inclusive para entender que os efeitos da taxa Selic não são neutros, eles dizem respeito a um conflito distributivo que, numa sociedade tão desigual quanto a do Brasil, é muito mais central do que qualquer racionalidade técnica e econômica possa fazer parecer crer. Juliano, tu acha que está correta essa ideia aí de um Banco Central autônomo? Porque o presidente Lula foi eleito, né? As pessoas votaram no Lula, ele falou sobre economia na eleição, sobre seus projetos de economia. Agora, boa parte do que ele queria colocar em prática barra ou esbarra, né, na política do Banco Central, na questão da taxa Selic. E ele não tem poder para mudar isso, né? O presidente do Banco Central não foi eleito pela população, quem foi eleito foi o presidente. Então, o presidente promete alguma coisa que barra ali no Banco Central. Esse é o funcionamento mais correto? É importante essa autonomia do Banco Central? Isso é bom para a economia? Qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho que isso é muito ruim para a economia e muito disfuncional para a sociedade. Vou falar uma coisa muito rapidinho. Nos anos 70, quando os neoliberais surgiram como teoria com possibilidade de alçar a predominância acadêmica, né? Entre os anos 30, 40, 50, 60, os neoliberais eram meio umas viúvas do liberalismo, ninguém dava muita bola para eles. Nos anos 70, eles vão se alçar como uma teoria capaz de explicar a crise e de propor a melhor opção de política econômica. E eles diziam o seguinte: a culpa da crise e da inflação, da crise dos anos 70, nos estados de bem-estar social, é do excesso de democracia. Era bom que eles diziam as frases... Excesso de democracia. Excesso de democracia. Por quê? Porque o Estado ele é muito complacente. O Estado ele é governado por indivíduos que querem ser reeleitos. Então, na democracia liberal, para ser reeleito, eles precisam de apoio popular. Para ter apoio popular, eles precisam cumprir as reivindicações que a sociedade apresenta para o Estado, que, em geral, são reivindicação de mais saúde, mais política habitacional, mais salário. E, ao fazer isso, paradoxalmente, ao invés de ajudar os mais pobres, prejudica mais os mais pobres, porque gera inflação. Se esse é o diagnóstico, qual é a solução? Poderia ser ter uma ditadura, inclusive o Friedman, que é um dos pais do neoliberalismo, apoiou, fez parte, né, o Paulo Guedes também, de uma ditadura, que foi o governo Pinochet, mas acho que seria um pouco radical. Então, diz, não, preserva a democracia liberal, mas retira do Estado as suas funções de interferir na vida social.
Então, o Estado continua sendo legal, quero ser reeleito, mas não tenho mais instrumentos para prejudicar o funcionamento da economia. O que a gente fez dos anos 80 para cá? Acabou com a possibilidade dos estados nacionais periféricos, principalmente, terem política comercial própria, terem política industrial, terem controle sobre as suas contas de capital, né? A própria abertura comercial e financeira é meio sai estados e deixa o capital circular livremente. Mais recentemente, na década de 90, a perda do controle sobre a política cambial. Veja, algo que na China, na Coreia do Sul é muito importante. O Brasil, hoje, a taxa de câmbio é determinada pelo mercado, né? O Banco Central interfere a chamada flutuação suja muito pouquinho. Então, é o mercado que define uma variável muito importante, que é a taxa de câmbio. No governo Temer, a política fiscal, outra variável muito importante, passou a ser definida também pelo mercado e pela justiça, afinal, se constitucionalizou o teto de gastos, que é um pouco a concretização do Hayek, né, essa ideia do excesso de democracia. Agora, o Sem Terra pode ir lá no Palácio do Planalto exigir uma política de reforma agrária que o presidente vai dizer: legal, mas eu não posso fazer, porque eu só posso aumentar os gastos para o Ministério do Desenvolvimento Agrário conforme a inflação do ano anterior. Não posso fazer nada. Inclusive, se fizer, vai ser impeachmentado, porque a política fiscal foi criminalizada. E agora a política monetária também. Não é mais o governo que determina a taxa básica de juros, que tem impacto sobre o emprego, crescimento, né, uma série de variáveis sociais. É o Banco Central, e ele é autônomo. Então, você vai esvaziando o Estado de democracia, em última instância, porque você esvazia as funções do presidente, que é eleito em voto popular. E você passa as determinações mais fundamentais da vida econômica de um projeto de país para o mercado. Acontece que, como não tem nada neutro numa sociedade de classe e não existe vazio na política, o mercado, então, faz política. E o mercado não faz política pensando no interesse comum, até porque não existe interesse comum, né? A gente vive sob uma sociedade de classes que é marcada pelo conflito distributivo. O mercado, então, faz política. Acontece que no mercado a gente não vota. Em última instância, a gente está alienado. E é isso, a gente depositou os nossos votos na urna por um projeto de sociedade, que era muito mais que a pauta democrática. Era mais educação, mais saúde, mais políticas sociais. E, em grande medida, isso é obstacularizado pelo nível da taxa básica de juros, que inibe o investimento, que aumenta o custo da dívida pública. Então, o Campos Neto faz política. Ele faz a política perdedora nas urnas, mas ainda ele pode fazer porque ele tem um instrumento. E, para finalizar, é muito uma criminalização da política, né? Parece que o mercado é o sagrado e a política, os políticos é o profano, é o corrupto, é o não técnico. E aí a comparação que eles fazem, nos Estados Unidos, o Banco Central é autônomo e lá tem muito mais estabilidade de preço que no Brasil. Mas é porque o que define a estabilidade de preço não é a condução da política monetária só, são desequilíbrios estruturais. Os Estados Unidos não têm inflação via câmbio, porque eles têm a moeda do mundo, não tem desvalorização. Tem vários elementos, inclusive de infraestrutura e indústria e de reforma agrária, que impactam o nível de preço, que os Estados Unidos corrigiram lá na Revolução Americana. Então, é muito mais do que essa forma superficial assim, de pensar, né? Técnicos cuidam bem, políticos cuidam mal, porque têm interesses mesquinhos. Técnicos têm muitos interesses mesquinhos, inclusive tem algo chamado porta giratória do Banco Central, em que o Campos Neto veio do sistema financeiro e vai voltar para o sistema financeiro e quer possivelmente agradar o seu novo chefe. Com isso, a política monetária toda está vinculada também aos grandes bancos. Agora, a política é um jogo interessante que, não raro, acaba se apoiando em contradições. Por exemplo, agora, o presidente do Banco Central é o Roberto Campos Neto, que foi indicado pelo Bolsonaro. Mas, em 2024, o Lula vai indicar o presidente do Banco Central. E, tomara que isso não aconteça, mas se por acaso o Lula perder a eleição, a próxima, ou se ele disputar, o representante Lula disputar e perder a eleição, o próximo presidente do Banco Central vai ser de esquerda, vai estar próximo do PT e poderá ser o presidente do Banco Central num governo liberal. E aí, será que o PT, por exemplo, vai continuar defendendo que é ruim, eu também acho que é ruim, ter um Banco Central independente, ou nesse momento vai dizer, não, precisamos defender a independência, o seu mandato, etc., etc. Essas são contradições muito importantes. Eu espero que continue defendendo. Ou aqueles que dizem que tem que ser independente, no caso a direita, os liberais, né? Tem que ser independente.
quando chegar e eles estiverem no poder e tiver... Aí eles vão né, querer o cara- tirar. Não pode ser independente, está Ou não, prejudicando a nossa eles- política e tal. Mas eles controlam o mercado, então quem vem do... Bom, se bem que vai vir indicado, daqui a todo o resto da diretoria venha do mercado. Mas isso tem a ver com essa ideia de separar o ciclo econômico do ciclo político, Claro. né? O ciclo da política monetária com o do mandatário do poder da República. E aí os argumentos, né, dos principais economistas liberais que justificavam a autonomia era que, por exemplo, um governo poderia interferir no Banco Central, na taxa básica de juros, para reduzir ela, para estimular a atividade econômica, para gerar emprego num ano eleitoral. Eles estão, na verdade, desenhando essa ideia de que, então, agora o Estado ele não pode definir a taxa de juros para gerar emprego e crescimento, mesmo que isso tenha sido o discurso vitorioso nas ruas. Está dizendo, agora tem um banco que inibe a possibilidade desse tipo de manejo, o que é absolutamente contraditório. Mesmo o Banco Central norte-americano, que é autônomo, ele presta conta de estar submetido ao Congresso. No Brasil, o Campos Neto, inclusive, né, demonstra, e cada vez mais tem ficado explícito, a sua vinculação com o bolsonarismo, não cumpre a meta de inflação, não presta esclarecimentos para o Congresso, e parece que esse é o razoável de um ente que cuida da política monetária, que deveria estar em consonância com a política fiscal, mas que cuida de interesses particulares, como se fosse possível pensar no combate à inflação, não levando em consideração emprego, produto, renda, crescimento, né? Assim você vai compartimentalizando a economia, e parece que cuidar de cada uma dessas variáveis vai levar a um funcionamento ótimo da economia, enquanto inclusive, é a junção e a temporalidade da sua junção que leva a efeitos mais duradouros. Falando em separar, tu usou essa expressão, faz algum sentido a proposta do Romeu Zema, lá de BH, de Minas Gerais, que é apoiada aqui pelo governador gaúcho Eduardo Leite, de consórcio sul-sudeste, para enfrentar o consórcio norte-nordeste? Não faz nenhum sentido. É um pouco o resultado da nossa crise federativa, e que eu acho, né, é uma especulação aqui, uma hipótese, tenho pensado sobre isso, que está ligado também com o debate econômico. Veja, o Brasil, inclusive o mapa eleitoral do voto, ele foi muito modificado, né, dos últimos anos para cá, inclusive as características principais dos eleitores petistas, né? Inclusive aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente teve muita experiência de prefeituras, governos, e um estado que votava, né, votou em 39, 94, majoritariamente no Lula, né, o Lula foi vitorioso aqui, Minas, mesmo São Paulo, né, embora nunca tivesse governo, teve uma parte bastante progressista, principalmente vinculado à Na cidade. capital ganhou, né? Na capital, várias vezes foi prefeitura. Houve uma mudança muito significativa. E eu diria que ela está muito ligada à desindustrialização do país. Veja, a classe trabalhadora, organizada, que estava muito ligada aos espaços industriais, foi se dispersando pela desindustrialização. E, no governo Lula, a região que mais cresceu foi a região norte e nordeste, né? Inclusive, o estado de São Paulo tem um comportamento meio anticíclico com o resto do Brasil. Quando o Brasil cresce, o estado de São Paulo cai, e quando o Brasil cai, o estado de São Paulo cresce. Então, o governo Lula, inclusive, contribuiu para uma certa redução das desigualdades regionais, embora com o empobrecimento e desindustrialização do Sul e Sudeste, mais com o desenvolvimento e o crescimento do potencial no Nordeste, que gera um conflito também sobre a identidade do Brasil, né? É uma certa reação conservadora, canalizada, infelizmente, para a direita, de estados que foram locomotivas e que tinham uma base industrial, uma classe média consolidada, e que hoje também sofrem, né, com as mazelas fiscais, com o desemprego e com a não concretização de uma das promessas do liberalismo, que é que as gerações futuras viveriam melhor que as gerações passadas, né? Esse problema está se colocando. As gerações atuais vivem pior economicamente que os seus pais, né? E isso tem muito a ver com a centralidade da indústria e com o crescimento do dinamismo econômico dessas regiões. Então, é uma tentativa conservadora, mas em face de uma desagregação econômica que sofre o Sul e Sudeste, principalmente pela herança do neoliberalismo, que foi se manifestando nas últimas décadas, de
desnacionalizar, privatizar e desindustrializar a economia brasileira. Mas é discriminado o Sul e o Sudeste? Eles têm... não recebem vantagem? Tem o motivo deles, dessa bronca toda, eles são altamente prejudicados pelo governo federal? Por quê? Né? De onde é que surgiu isso? Não, é a tentativa de encontrar um culpado, né? Encontrar, inclusive, um inimigo externo. Você tem que justificar o seu fracasso, né? E aí o seu fracasso é justificável por vantagens indevidas que um outro recebe. Mas, veja, tem uma série de políticas públicas, como, por exemplo, o SAMU, que o Estado de São Paulo não aplicou. Então, tem uma série de políticas federais importantes que estados do Sul e Sudeste não aplicaram. Isso também explica por que o Nordeste cresceu mais, em consonância com os próprios financiamentos do governo federal. Então, acho que a incapacidade, inclusive a tentativa de diferenciação política nas gestões petistas, que foi abrindo o próprio buraco em que essas economias... E o governo Fernando Henrique, né, é paradoxal que essa crítica seja feita em gestões petistas, mas foi no governo Fernando Henrique, né, em grande medida vinculado politicamente, ou sobretudo vinculado politicamente com o governo do Rio Grande do Sul, em que se deu os acordos de recuperação fiscal mais draconianos para justamente Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E é em função, sobretudo, desses acordos e da política neoliberal que esses estados passaram a vivenciar restrições orçamentárias significativas e a reduzir ou desagregar o que existia de classe média ligada principalmente aos setores industriais. Mas precisam encontrar uma justificativa, e me parece que essa justificativa é essa conservadora, que tenta utilizar o argumento das minorias ou utilizar o argumento dos preconceitos para tentar justificar o buraco em que estão colocados. Nos anos 90, na França, tinha uma espécie assim de bordão que era o seguinte: nada mais parecido em termos de política econômica, nada mais parecido com um liberal em termos de política econômica do que um socialista do poder. Porque estava tão engessado que não tinha muito como fazer políticas diferentes. Todas essas restrições das quais tu falaste aqui. Eu pergunto pelo seguinte, porque o título do teu livro é um título otimista, né, que indica que dá para mudar o mundo. Dá para mudar o mundo a partir de políticas econômicas, mas mudar realmente, sair, por exemplo, vencer esses engessamentos de Banco Central autônomo, de teto de gastos. Qual é o caminho? Então, o caminho, ele é, na minha avaliação, um caminho de mobilização da sociedade, de ação social. O Celso Furtado, que é um economista que eu gosto muito, no fim da vida, requalificou o que ele conceituava como desenvolvimento econômico. No primeiro momento, era desenvolvimento é a mudança da estrutura produtiva que passa de setores mais atrasados para setores mais modernos. E, no fim da vida, não. O desenvolvimento econômico é mudança qualitativa. E essa mudança qualitativa envolve sociedade organizada, envolve o povo brasileiro tomando nas suas mãos o seu próprio destino e interferindo sobre os rumos da política, das decisões políticas. E o livro ele tem essa perspectiva. Eu quero contribuir para que as pessoas entendam economia e participem do debate público sobre economia. Eu acho que a economia é algo muito importante para ficar na mão dos economistas, tem que ser democratizada, socializada, mas a compreensão de mudar o mundo é utilizar esse arsenal de categorias para fazer o debate com a sociedade de que economia é economia política e que as decisões políticas, portanto, são decisões da sociedade. Não é um livro que vai te ensinar a melhor técnica para você aplicar no Banco Central para que ele seja o mais distribuidor de renda possível, né? Compreender que toda decisão ela é uma decisão que está permeada por interesses políticos e que a sociedade, os trabalhadores no Brasil deveriam estar interessados no fato desses interesses serem interesses análogos aos seus interesses como classe. Então, e aí, para finalizar, tem uma coisa que eu gosto muito, que é um conceito do Florestan Fernandes, que ele chamava de revolução dentro e fora da ordem. E aí, uma vez eu estava lendo ele, e aí eu pensava assim, o Florestan Fernandes talvez seja meio conservador, que história é essa de revolução dentro da ordem? Isso não existe. E aí, lendo o Florestan Fernandes, eu fui entender que a revolução dentro da ordem, ou seja, aquilo que cabe no capitalismo, reforma agrária,
reforma tributária justa, essas medidas, reformas estruturais cabem no As capitalismo. reformas de base que o Jango queria. Exato, isso cabe, né? Vários países capitalistas Vários já fizeram países reforma capitalistas agrária. já fizeram. Só que no Brasil não cabe. Não cabe pela estrutura do capitalismo dependente, do poder que tem a concentração de terra, da forma como foi construída a elite brasileira, que não tolera nem um pouquinho de redução das desigualdades. Então, a luta por essas reformas que são dentro da ordem, na medida em que elas não cabem no capitalismo dependente, elas se tornam, quando recheadas de povo organizado e de gente disposta, elas se tornam ingredientes para uma revolução fora da ordem. Porque o contra-ordem, porque você não faz uma manifestação, por exemplo, pelo socialismo. Tem organizações que até acham que é possível. Eu nem falo muito nessa expressão. Mas você constrói, por exemplo, condições de fazer uma crítica radical do capitalismo, não porque você entendeu ele e acha que o socialismo é melhor, mas porque você faz reivindicações dentro do capitalismo e é a própria faceta do capitalismo que demonstra a impossibilidade de concretização daquilo que aparentemente é possível. E aí essa pedagogia da própria ação política vai demonstrando os limites de um sistema que está permeado, principalmente no caso dos países subdesenvolvidos, né, pela dependência, pelo poder do imperialismo e da dinâmica internacional, há uma avaliação coletiva de que só a mudança de sistema é capaz de resolver. Então, acho que os nossos problemas, assim, o sonho de uma nação próspera, solidária, igualitária, feliz que eu tenho de Brasil, não se dá dentro do capitalismo. Mas isso não quer dizer que a luta por uma reforma no campo econômico, que seja uma reforma no campo fiscal, não seja muito importante, inclusive para debater questões como desigualdade ou para criar condições de acúmulo de força política organizada e disposta a também trilhar ou partilhar esse sonho de uma mudança mais estrutural. Então, não se separa muito aquilo, que é aquilo mais radical daquilo que é mais pontual de ação política, porque elas também são parte, ingredientes de um caldo que, em última instância, pode ser um caldo com potencial transformador. Juliana, Petrobras. Queria saber um pouco de ti sobre a Petrobras, que o centro de uma polêmica já há muito tempo. Mas há uma crítica na Petrobras que a margem de lucro da Petrobras ela é infinitamente maior do que qualquer outra petrolífera espalhada aí pelo mundo. Qual é a situação hoje da Petrobras? O que a gente pode falar hoje, né, dessa situação? A Petrobras já foi uma empresa super poderosa, depois parece que ia quebrar. E o que é hoje a Petrobras? Como é que a gente administra a Petrobras hoje? A Petrobras é uma grande empresa, e mais do que a maior empresa estatal, e mais do que a maior empresa estatal lidando com o ativo mais importante do mundo, que é a energia, ela tem um poder de compra e um poder de mobilização de uma cadeia produtiva gigantesca. Então, a Petrobras e o setor de óleo e gás, mesmo que esteja em decadência, e que bom que está em decadência, e que bom que a transição energética é uma pauta, ainda assim a transição energética vai usar da infraestrutura do setor de petróleo e vai exigir uma grande empresa com expertise, tal como é a Petrobras. Então, a Petrobras não perde centralidade, embora tenham tentado desidratar a empresa. Ela passou por uma decisão de mudança na política de preços, que eu acho que foi muito importante, inclusive a concretização de um elemento que esteve muito presente nas promessas de campanha. Essa última mudança agora, tu te refere? Não, a mudança da política de preços. Sim. A política de preços anterior, que veio desde 2016 com Pedro Parentes, era a política de paridade do preço de importação, né, que usava o preço internacional em dólar acrescido dos custos de importação dos combustíveis, como se a totalidade dos combustíveis brasileiros fosse importado. É tipo, eu vou na papelaria, eu quero comprar um lápis nacional e um lápis importado. Só que aí me cobram o frete, o seguro, a taxa de importação do lápis nacional. Não, do nacional. O importado tem, mas daí cobra do nacional também. Por que, se ele é nacional? Era isso que a Petrobras fazia. Ela importava 20% dos combustíveis, mas ela colocava o preço de importação para 100% dos combustíveis, como se tudo tivesse vindo de fora. Então, essa política mudou. Só que o preço internacional ele segue sendo uma referência para toda a indústria de petróleo, porque o preço internacional é o que faz a contabilização dos ativos da empresa, as decisões de investimento de longo prazo, os cenários prospectivos para o setor. Então, o preço internacional ele é uma referência. O que ele não é mais é uma camisa de força.
Não é mais um preço de paridade com o preço de importação dolarizado e vinculado à movimentação do Brent no mercado internacional. Mas ele segue sendo um dos componentes, só que agora os principais componentes são custos. Então, ele vai impactar também o preço final, se ele subir e se ele descer. Então, é uma política que ela pode, inclusive, levar o combustível a ficar mais caro. Mas ela está mais aliada a uma estratégia de longo prazo da empresa, que envolve custo, margem de lucro que ela quer e a adaptação com o setor, do que uma lógica que desconsidera completamente aquilo que é um patrimônio nosso, que é a autossuficiência em óleo e a possibilidade, ou quase autossuficiência em refino também. Então, a contradição agora pode ficar mais caro, mas, em geral, não fica mais caro, porque o custo de petróleo no Brasil da produção é muito baixo, mas ela envolve o fato do preço internacional seguir sendo uma das referências para a contabilização do preço final. Os críticos, e gostaria de te ouvir como é que resolve, os críticos dizem, para pegar teu exemplo do lápis, que acaba acontecendo o contrário, que aí compra parte do petróleo pelo preço internacional, mas como não pode fazer dois preços, vende pelo preço do lápis nacional. Quem paga a diferença? A Petrobras. Exatamente isso. A Petrobras fazia isso. Ela comprava e teve, né, períodos em que o barril estava muito mais caro, e aí ela comprava, por exemplo, a 100 e vendia a 70. Esses R$30 ela arcava como um prejuízo próprio. E isso impactava na margem de lucro da empresa. Então, a Petrobras poderia ter um lucro de 20% na gestão do governo Dilma, mas ela preferiu ter um lucro de 10% e amortecer o impacto do preço do mercado internacional no mercado doméstico. Eu acho que essa é uma decisão correta para uma empresa. É uma empresa estatal, é uma empresa que tem uma missão, inclusive está lá, né, na carta presidencial, quando o Rômulo de Almeida criou, né, fez a mensagem que criou a empresa, a missão de garantir a autossuficiência energética e uma missão também vinculada a estimular o setor industrial. A autossuficiência energética não é só dispor do combustível físico, mas é também preços acessíveis. Então, a Petrobras não lucrava 20%, mas ela lucrava 10%. Ela nunca teve prejuízo. Isso nunca impactou o caixa da empresa. Ela sempre teve uma receita operacional de venda muito maior do que os seus custos de produção e de importação. Acontece que ela passou a lucrar 10%. Lucrar 10% é ótimo. Ela lucra, ela cumpre a sua função microeconômica, que é de ser uma empresa lucrativa, que é uma companhia de capital aberto, ela tem que dar lucro para o seu acionista, mas ela também cumpre a sua função macroeconômica de ser uma empresa estatal que tem compromisso com a soberania energética. É razoável a margem de lucro hoje da Petrobras? Eu acho que ainda é alta. E, veja, em 2022, 2021, a margem de lucro da Petrobras estava quase em 30%, enquanto as demais empresas do setor estavam em volta ali dos 18%. É algo assim, talvez quase o dobro. Talvez a cocaína seja um setor que tem uma margem de lucro. Tipo, não conheço nenhum outro. Se alguém conhecer, me diz que eu quero investir. Então, é completamente né, penalizante para a sociedade, porque esse lucro, na maior parte, é receita operacional de venda. Então, tem a ver com o preço que é cobrado, a diferença entre custo de produção e preço de venda. Então, eu acho que ainda está alto. A política de distribuição de dividendos ainda não foi modificada, então ainda é a política de distribuição de dividendos da era Temer-Bolsonaro, seja o máximo de dividendos distribuído possível, ao invés do mínimo, que é 25%. No governo Bolsonaro, chegou a 100%, chegou a mais de 100%, porque usaram caixa da empresa para distribuir dividendo. E o mínimo é 25%. Então, acho que tem que voltar a uma política... Distribuição para os acionistas. Isso, 25% do lucro tem que ser distribuído, só como manda a lei. Acontece que a gente tem o mínimo, mas não tem o máximo. E o governo Bolsonaro chegou a distribuir 100. Quando ele distribui 100, e olha como é a racionalidade de curto prazo. Quando ele distribui 100, ele agrada muitos investidores. Só que se ele distribui 100, quer dizer que ele não investiu. Então, quer dizer que daqui a 5 anos, mesmo que a Petrobras continue distribuindo 100% dos dividendos, isso vai ser um volume muito menor. Vai ser 100% de 50. E hoje é 100% de 100. Por que vai ser de 50? Porque a empresa não vai investir, vai perder fatia de mercado, o combustível vai ficar mais caro de ser produzido, os custos vão ficar maior e os acionistas vão ganhar menos. Mesmo que ganhem 100%, vão ganhar 100% de um volume menor. Mas daí o que os acionistas vão fazer? Ir parasitar outra empresa. Então, o acionista não tem compromisso com a empresa. Ele tem compromisso com o seu próprio bolso. Se a Petrobras não estiver dando muito lucro, ele vai para a Vale.
Mas ele está destruindo a capacidade de investimento de uma grande empresa que poderia mesmo distribuir 25% e isso ser um valor nominal maior se 25% for 25% de um lucro maior. E um lucro maior, em termos de volume de lucro, está ligado a uma atividade produtiva maior. Então, a Petrobras tem que ampliar, tem que fazer investimento, tem que reter hoje capital próprio para poder ser maior amanhã, para poder gerar mais lucro. Nós vamos viver até o fim do ano, mas também ao longo do ano que vem, uma espécie assim de grande expectativa em torno da taxa Selic. Digamos assim, que a inflação fique dentro da meta de 5%. A taxa Selic hoje está em 13,25%. A quanto ela poderia descer? Ela poderia descer até empatar com a inflação, ela poderia ficar menor do que a inflação, como ficou há pouco tempo, ou ela precisa, de toda maneira, para evitar algum risco inflacionário, ser sempre um pouco maior do que a meta da inflação? Você fez uma pergunta muito boa e sempre que eu respondo eu desagrado muita gente. Então, agora eu tenho a oportunidade de ser xingado. O Brasil é um país capitalista, mas é um capitalismo particular, um capitalismo dependente, subdesenvolvido, com várias dinâmicas estruturais próprias. Esse tipo de nação periférica sofre uma série de restrições. Uma dessas restrições é que a gente não pode colocar a taxa básica de juros num nível menor do que a taxa básica de juros americana e menor do que o chamado diferencial internacional de juros, que leva em consideração também o risco Brasil ou o risco de investimento no Brasil. Não pode, porque se a gente colocar a nossa taxa básica... Não pode assim, não pode por motivos políticos, geopolíticos, né? Não quer dizer que não possa em termos econômicos. Porque tem todo um debate de que quem decide a taxa básica de juros é o mercado ou é o governo? É o governo. Agora não é o governo mais, mas é o Banco Central. É ele que define a taxa básica. As taxas longas, a curva de juros no Brasil, aí é o mercado, embora o Banco Central possa interferir. Então, ainda que o Brasil possa, ele não deve, na minha avaliação. Na minha avaliação, foi um problema o governo Bolsonaro ter colocado a taxa básica de juros a 2%. E é triste, mas é um limite. Por quê? Se a gente tem uma taxa básica de juros muito pequena, muito baixa, o capital tende a sair do Brasil e ir para outros países que oferecem vantagens maiores. Se o capital sai do Brasil, se dólares saem do Brasil, como a taxa de câmbio é um preço, né, é uma determinação entre oferta e procura, se sai muito dólar do Brasil, o custo do dólar mais escasso tende a subir. E se o custo do dólar sobe, o preço de todas as mercadorias aumenta, logo gera inflação. Então, reduzir muito a taxa básica de juros gera inflação, sim. Não pelo canal da demanda, não é porque o crédito vai ficar farto, vai ter um monte de emprego, salários elevados, as pessoas vão passar a demandar muito e isso vai aumentar o nível de preço. Mas é pelo canal do câmbio. É porque aí o dólar vai se desvalorizar e as mercadorias que a gente compra, que ou são importadas ou têm componentes importados, vão ficar mais caras. Isso não quer dizer que tem que estar em 13,75%, quer dizer que tem que cobrir a taxa básica de juros norte-americana e mais o diferencial de juros, que hoje seria mais ou menos 7%, em termos nominais. E seria, em termos reais, 2% se a inflação estiver assim. Agora, tu acreditas que o presidente Lula... Bom, é o presidente Lula, mas no ano que vem será, de certa maneira, quando o presidente do Banco Central for alinhado ao governo. Tu acreditas que eles tenham, digamos assim, a ousadia de trazer a 7%? Eu acho que não. Eu acho que a pressão vai ser muito grande. Veja, o debate na mídia hoje já é completamente marcado por uma crítica à política econômica no governo Lula, mesmo que eu nem ache que nada muito radical está sendo propagado. Mas olha o que é o Estadão, olha o que são os principais veículos de comunicação, fazendo, inclusive, terrorismo econômico, né? O governador aqui do Rio Grande do Sul foi um dos que fez na eleição não, um pouco antes da eleição. Estou a ver alguns programas de rádio em Porto Alegre, pela manhã, é um caos. O Brasil é a teoria do caos. Vai fechar o Brasil a qualquer momento. É isso. Nunca esteve tão mal. Nunca esteve tão mal. O Leite, ele dizia coisas assim, gente, o teto de gastos não pode ser descumprido. Olha só, o PSDB estava à direita do governo Bolsonaro. Quando o Bolsonaro queria flexibilizar o teto na pandemia, as pessoas passando fome. E aí eu lembro que o Eduardo Leite tuitou uma coisa e disse assim, o teto de gastos não pode sucumbir, porque aí o dólar vai a 10, e aí a inflação vai a 20, e aí por isso os juros vão ter que ser altos e o crescimento econômico vai ser comprimido. Então deixa as pessoas morrerem. Terrorismo. Deixa as pessoas morrer, porque daí elas não desestabilizam o sistema econômico.
Então, acho que, assim, ou a gente vai ter muita capacidade de disputa dessas narrativas, né, ou de utilizar os nossos canais, inclusive esse podcast e outros, de instrumentos para o debate com a sociedade, ou nós vamos ser, acho que, vilipendiado por essa ideia do caos, né, de que essas medidas, inclusive tributárias, vão afastar o capital e a taxa básica de juros, mas o capital vai sair do Brasil, os investidores vão embora, e aí o desemprego vai explodir, e aí todas as coisas ruins vão acontecer. Ô, Juliano, Lula e Bolsonaro são completamente diferentes, são antagônicos. Tá? Mas me chama a atenção que os dois tiveram uma postura muito parecida com relação ao conflito, né, a guerra entre Rússia e Ucrânia. Os dois tiveram muito parecido. Né? Aí eu queria entender contigo pelo lado econômico. Não imagino que os dois seja simplesmente amor pelo Putin, entendeu? Não sei se é isso. O Bolsonaro argumentava porque precisamos de fertilizantes. Né? É questão econômica que o Brasil não se alinha, não toma uma posição clara sobre o assunto? Ou tu entende que seja realmente uma questão política? Ou seria uma tragédia o Brasil, por exemplo, romper com a Rússia? Economicamente, nós seríamos muito prejudicados, por exemplo? As perguntas de vocês são muito boas. Eu acho que são motivos econômicos, mas eles diferem no prazo, no curto, no médio e no longo prazo. Eu acho que o Bolsonaro tinha um objetivo econômico muito curto-prazista, né? O preço dos fertilizantes, que impacta todos os custos da agricultura, que impactam a alimentação num cenário de já inflação elevada, principalmente inflação de alimentos. E talvez outras vantagens econômicas que, eventualmente, a Rússia tenha oferecido. Né? A gente desconhece o conteúdo das conversas, mas eu acho que é um pragmatismo muito de curto prazo. Eu acho que o Lula ele opera numa outra perspectiva que me agrada, que é a seguinte. Aqui eu estou chutando, né? Total. Em períodos em que a disputa pela proeminência no cenário internacional, né, pela função hegemônica, de nação hegemônica, ou períodos que há multipolaridade, os países periféricos tendem a ter maiores margens de manobra ou possibilidade de respiro para suas próprias políticas. Estou pensando aqui muito rapidamente. No século XIX, a Inglaterra era a nação hegemônica inconteste. E foi um período em que a periferia capitalista, principalmente, né, os países da América do Sul, foram completamente cerceados. Né? A Inglaterra era dona da nossa dívida, ela fazia a nossa política econômica, ela definia no parlamento dela como ela ia se comportar com os navios que vinham para o Brasil, quer dizer, ainda que por um motivo justo do tráfico de escravizados, era a demonstração de um poder imperialista que a Inglaterra tinha. A política econômica era completamente livre-cambista, padrão ouro. O período em que o Brasil mais se desenvolveu e que deu salto na sua capacidade produtiva, industrial, foi justamente o período de 1914 a 1980, que teve uma grande disputa na geopolítica, seja 2 guerras mundiais, uma guerra fria, todo o período de reconstrução europeia. Então, quando as nações centrais, hegemônicas, estão muito preocupadas com elas próprias ou com se estabelecer no cenário internacional, elas ocupam demasiadamente o tempo uma da outra com elas próprias. E isso nos permite a possibilidade de surfar nesse conflito, de ser pragmático, inclusive barganhar nesse conflito. Eu acho que o Lula ele pensa que o enfraquecimento da hegemonia norte-americana é importante. Então, o enfraquecimento da OTAN, o enfraquecimento dos Estados Unidos, a perda de centralidade que o dólar também está tendo em função das próprias sanções econômicas, a derrota militar dos Estados Unidos, né? É porque eu acho que essa guerra tem muitos elementos de guerra de procuração, assim. Então, acho que tem a Ucrânia, mas os Estados Unidos é o grande chefe da guerra. Eu acho que a derrota militar dos Estados Unidos tende a enfraquecer os Estados Unidos, e enfraquecendo os Estados Unidos fortalece a Rússia, a China, e isso é melhor para o Brasil. Ele consegue se movimentar, se localizar melhor, inclusive barganhar mais com os dois do que quando os Estados Unidos, né, inclusive a própria Venezuela, vários países têm melhores possibilidades de respiro quando os Estados Unidos está preocupado não em combater aqui os socialistas brasileiros, latino-americanos, mas preocupados com ganhar suas próprias guerras. Então, acho que o Lula pensa nisso. Ele quer uma posição intermediária, mas que seja uma posição de paz, mas que também faça crítica aos Estados Unidos, sinalize para o novo bloco que ele tem interesse em se filiar um pouco àquele campo, mas não rompa relações com os Estados Unidos, não apoie a guerra.
mas consiga se utilizar desse espaço de disputa para poder barganhar, principalmente investimento no Brasil. Só ainda sobre isso, Germino, mas o Brasil junto à Europa, mercado como o europeu, né, o próprio Estados Unidos, mas a Europa, essa toda que está num bloco fechado contra a Rússia. Como é que o Brasil se posiciona? Não perde negócios também É que a Europa está muito protecionista. Inclusive, quem não está contribuindo para o apoio do acordo Mercosul-União Europeia é a própria União Europeia, que agora inventou mais umas cláusulas típicas de não assinem, porque é um absurdo. Né? Inclusive, assim, mesmo que levando em consideração a questão ambiental, são medidas e regras muito superiores ao Acordo de Paris, por exemplo. Sim. Que eu acho que parece coisa assim, não assinem. Porque da pandemia para cá, o protecionismo europeu aumentou muito. E eu acho que, assim como no pós-Segunda Guerra Mundial, a tendência é que eles se fechem muito mais em comunidade. Então, acho que o Brasil está entendendo que da União Europeia não vai sair o seu principal parceiro. Juliemir, estamos já quase fechando. Vou deixar contigo aí a última questão. Só ia complementar nesse campo aí. Eu tenho visto o seguinte, que os europeus, a centro-esquerda europeia, ela está fechada com a Ucrânia, totalmente. E aí acaba acontecendo uma coincidência curiosa, que a extrema-esquerda e a extrema-direita francesa, por exemplo, defendem o Putin. E a posição do Brasil acaba ficando parecida com a posição dessas duas partes mais extremas. Eu acho que o argumento do multilateralismo é muito bom, mas será que não tem também aí, digamos, uma tradição latino-americana anti-americana? Se é para ficar contra os Estados Unidos, nós ficamos com qualquer um. Eu até acho que tem pouco. Essa identificação dos Estados Unidos e qualquer coisa anti-Estados Unidos. Eu tenho a impressão que tem pouco, mas eu acho que essa é uma contradição mesmo. Inclusive, a própria política externa norte-americana é uma contradição também incômoda. Sim, claro. Né? O Trump, inclusive, fora Cuba, mas o resto da política externa, no governo de ultradireita, foi muito menos assim, agressivo, né, interventor e bélico com outros países do que é o Biden, os democratas. É uma posição muito, muito contraditória mas mesmo. Sim, o Trump simpático ao Putin. Exato, porque é isso. Nós somos a esquerda brasileira, ainda que não seja, em geral, pró-Putin, né, como é a direita, ela tem uma posição anti-Estados Unidos, que eu acho correto, mas eu acho que envolve, nesse momento particular do tabuleiro político que é esquisito, né, com a existência de um novo setor mais organizado, que é a extrema-direita, é novo para a minha geração, por exemplo. Eu acho que, em termos de política externa, crítica à globalização, curiosamente, esses pontos a gente tem algum tipo de conexão. Que aula! E, além de tudo, ela é colorada. É colorado. Me faltou só uma questão, Julimir, por causa do apagão. Se ela acredita que o Inter vai ser campeão da América. Essa vai ser a última. Essa vai ser a última. Não, eu só queria sobre o apagão. Né? Sim. A Eletrobras foi privatizada, agora a gente teve um apagão. E eu vi algumas pessoas cobrando, até na imprensa eu li, por que o Lula não retoma a Eletrobras? Primeiro, ele pode retomar a Eletrobras? E o que significou essa privatização? Porque é um setor tão importante, né? Imagina, só Roraima não teve apagão nesse último aí. Todos os outros demais estados, inclusive o Distrito Federal, tiveram o tal do apagão. Isso não está nas mãos do Estado. Foi por causa da privatização da Eletrobras? Eu tenho assim receio de cravar, porque eu não conheço o motivo técnico, mas conhecendo o processo de desinvestimento que a Eletrobras passou da privatização para cá, eu arriscaria dizer, conhecendo o desinvestimento e as experiências pregressas, inclusive da P11, que afundou em Campos, né, quando a Petrobras estava bastante desestruturada, mesmo acidentes, né, que em geral estão ligados a desinvestimento, eu arriscaria dizer que foi a privatização. Mas assim, o Estado pode reverter? Pode tudo, né? Pode acabar com a autonomia do Banco Central? Tudo pode, né? Acho que a questão tem condições. Precisamos levantar essa bandeira para que, levantando muito essa bandeira, dê sustentação para o Lula dizer não, é a sociedade? Eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, no caso da Eletrobras, tem um fator jurídico que nos ajuda. Porque daí não é só a motivação de retomar uma empresa que é estratégica, num setor que é estratégico. É também o processo jurídico
que, ainda que tenha sido dentro do rito da lei, foi um processo com vício, né? É a mesma coisa eu dizer, mas eu aceitei trabalhar nessa empresa sem carteira de trabalho, né, com vínculo. Eu aceitei. Não importa se eu aceitei. É errado, né? Teve um vício naquele contrato. E não tem como uma empresa que o Estado é o maior acionista, então o Estado, em última instância, tem responsabilidade sobre a Eletrobras. Se um dia quiserem, qual é a pessoa jurídica que vão acionar para um dia, sei lá, a empresa responder na justiça? É o Estado brasileiro, que é quem tem mais ações. Não existe a personalidade jurídica da Eletrobras. Mas ele é o que responde pela empresa, mas não é o que determina os rumos da empresa, porque ele está proibido de ter mais do que 10% do poder de voto das ações ordinárias. Se der rolo, ele assume o problema. Ele assume o problema. Mas ele não tem competência. Assim, não faz sentido. Então, acho que essa tem que ser uma campanha. E mais que isso. Talvez a grande revolução da nossa geração seja a revolução da matriz energética, a revolução do século XXI. Em outros momentos foi petróleo, foi carvão, agora é energia. E a transição energética ela vai depender de uma coisa que se chama de energias variáveis renováveis variáveis, que é aquele tipo de energia que não entra de forma contínua na corrente elétrica, né? que depende da existência de energia naquele momento, não tem como armazenar. Que é o que a Dilma dizia, né? Vamos estocar vento. Estocar vento. Estocar vento. A capacidade de estocar vento, estocar sol, é o que vai fazer com que aquela energia possa ter fluxo contínuo, mesmo que não tenha sol, mesmo que não tenha vento. Essa é a grande questão. Para isso, precisa de armazenamento. Quem tem mais capacidade de armazenamento na América Latina inteira é a Eletrobras. As baterias, a Tesla, a Elon Musk, estão tudo interessados em armazenamento. Eles querem comprar a Eletrobras não para distribuir energia no Brasil, mas para ter esses reservatórios. O Brasil tem essa riqueza estratégica. Ele tem a Eletrobras com capacidade de geração e armazenamento e tem a Petrobras com capacidade de geração e distribuição. E a gente está privatizando o setor que justamente vai liderar, né? Talvez a única coisa que o Brasil poderia liderar em termos mundiais seria a transição energética. Já que não liderou nenhuma das revoluções industriais, a energética poderia liberar. E o Brasil liderar. O Brasil abrir mão da sua grande empresa de energia é um crime com o Brasil e as gerações futuras imensa. E o argumento da ineficiência, eu acho que isso já caiu por terra, né? A Eletrobras... A empresa que manteve o Brasil sobre o apagão lá do Nordeste em 2017 e no Amapá no ano de 2022 foram empresas privadas, e mais do que empresas privadas, foram empresas financiarizadas. Porque no Amapá, o problema é que a companhia que tinha concessão daqueles geradores de energia é um fundo de investimento de alto risco espanhol. Um fundo de investimento, ele não tem a expertise do setor de energia. Então, não é assim que eu estou privatizando a Petrobras e quem está comprando é a Shell, que, bem ou mal, é uma empresa de petróleo. Quem está comprando é o BlackRock, é um monte de fundo de investimento que está lá com essas ações. O fundo de investimento ele quer lucro para distribuir para os seus acionistas. Ele não sabe, ele não conhece do setor. Então, a possibilidade dele ter uma ação ainda mais parasitária, ainda mais... evada de risco é muito mais elevada. No caso do Amapá, tinha 3 transmissores. Um estava quebrado, o outro tinha problema e o outro pifou. É isso, você deixa um Estado sem um bem, um direito humano, que é o direito à energia. Então, eu acho que tem muita chance de ser privatização, porque a lógica da privatização é gerar mais lucro para remunerar agora quem não era remunerado, ou não era remunerado da mesma forma antes, que era o Estado brasileiro. Para isso, tem que cortar custo. E quando você corta custo, você aumenta a probabilidade de acidentes, seja acidente com pessoas ou acidentes com a rede. Aqui, né, Juremir, a gente tem um case de fracasso de privatização, que é a Equatorial, que privatizou a CE. Olha, se alguém achava a CE ruim, descobriu que a CE era a melhor coisa do mundo. Porque hoje, assim, a capacidade de resolver problemas, pessoas ficam sem luz 3, 4, 5 semanas. Porque os trabalhadores não são da área. Tiveram que, inclusive, terceirizar trabalhadores. Tudo terceirizado, porque tudo terceirizado. Os trabalhadores da empresa não sabiam sobre o setor. Tudo terceirizado. Onde é que tu andava? Onde, naquele dia, entre Inter e River Plate, Julião? Tu estava lendo um livro de economia? O que tu estava fazendo naquele jogo? Sabe que eu estava no cinema. E aí, o meu namorado é flamenguista, inclusive a gente fez uma frente ampla ontem, né? Frente ampla para a derrota do Grêmio. E aí ele falou assim, vamos no cinema. E eu pensei, putz, que droga, porque eu queria ver o jogo do Inter.
Mas eu queria ir no cinema também. Só que aí ele pegou um filme de 3 horas. Pra tu não ver o jogo. Oppenheimer. E aí eu saí assim, com os dedos, roendo a unha. E aí fui direto para um bar, tava ali nos pênaltis, e aí eu consegui ver aquele momento de viste maior os pênaltis, emoção, pelo vi menos. os pênaltis. Eu vi ali um mercado, eu me vi ali torcendo pro mercado. Torcendo, vai lá, mercado, arrasa, mercado. Ju, onde é que o pessoal pode adquirir teu livro? Pela internet, onde é que o pessoal pode achar? O livro, o título Economia para a Transformação Social. Pequeno manual para mudar o mundo. As pessoas podem comprar o livro no site da Autonomia Literária. Autonomia Literária. Mas tem na Amazon também, eu acho. O livro ele é todo ilustrado também. Eu esqueci de falar isso, mas ele é para ser um livro didático, né? Ele tem muitas ilustrações. Mas para quem quiser também, não quiser gastar, pode entrar no site da Fundação Perseu Abramo e lá tem o livro gratuito para baixar em PDF. Qual é o site? Fundação Perseu Abramo. Perseu Abramo. Mas se colocar, acho que o nome do livro, PDF, Economia para a Transformação Social, Juliane Furno, Pedro Rossi, PDF, já deve achar para baixar. Aprendemos algumas coisas hoje, né, Juliane? Muito. Bela conversa, muito obrigado. Gente, obrigada, eu que agradeço muito. Volta quando pro Rio de Janeiro? Volto sábado. Sábado já está voltando lá pro Rio de Janeiro. Então tá. Juliana, muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho, obrigado por ter vindo aqui, sucesso com o livro. Tá? E a gente segue acompanhando o teu trabalho aqui, mesmo que à distância. Valeu, gente. Até a próxima. Até. Juliemir, voltamos semana que vem, né? Sempre. Sempre, né? Sempre. O programa vai ficar aqui. Deixa eu mandar um abraço pro Everton Mendes, que é o podcast que ele não perde nunca. Pediu um abraço aqui. Então, Everton, aquele abraço. Pessoal que está nos acompanhando, se não está inscrito no canal ainda, te inscreve no canal, dá um like. Se quiser deixar recados, depois a gente vai ler. A Juliana também pode ler, tá? E a gente vai batendo bola. O programa vai ficar na plataforma, pode assistir quando quiser, onde quiser, né? A hora que quiser. Tá bom? Até a semana que vem.